Portal Sol. Oi, gente linda. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, gente linda. Boa noite. Então, hoje eu vou falar o nome de um por um. Boa noite, Vando. Boa noite, Babi, Adriana, Elcione, Cacilda, Paulo, Cida, Nalva. Boa noite. Boa noite, Tamo. Renilce, Mercedes. Querendo ouvir o som. Yara, Andréia, Regina, Deise, Mércia e Jorge. E vocês aí do outro lado, com os nomezinhos maravilhosos. Por que eu estou falando? Hoje nós fizemos uma coisa que não tínhamos feito ainda. Que nós estamos em Assembleia Cósmica. E ontem, enquanto esse grupo aqui, mais alguns de vocês, eram quantos na sala ontem? 25. Híbrido. 50. Enquanto esses 50 faziam o que tinha que ser feito, o destino do Brasil estava sendo traçado. E muito bem traçado. E hoje, aí também ontem foi o tal do dia fora, aquela coisa do tempo, que aí tem que acabar por coisa chata. Então, a chamada cósmica, para quem está presente, e também bota seu presente aí, online, é para validar o futuro do Brasil, que foi traçado ontem. E o curso foi maravilhoso, né? Maiores informações, está aí com o Cristiano. E a partir de amanhã, começamos um novo momento, um novo período. Vou fazer a live de amanhã, junto com os rapazes, mas depois vou ter que me ausentar por um bom período. E vocês vão ficar em boa companhia. Porque são ciclos, mas o ciclo que se encerra neste evento, né, de 4 dias, é um ciclo muito importante para o cosmos. E as coisas têm que acontecer um pouco mais rápido agora. Elas foram abreviadas. Abreviar não significa que algumas coisas que tinham que acontecer não vão acontecer. Significa que tudo que tinha que acontecer num espaço de tantos anos vai acontecer em poucos meses. Como a gente viu, junho e julho, tantos terremotos, maremotos, tsunamis e tanta coisa. E vai continuar, né? Porque é preciso. E a Terra tem que se ajustar. E a humanidade escolheu o ajuste mais bruto. E a Terra responde à frequência. Então, não adianta perguntar assim, mas mãe Eliana, tudo que a gente fez, maravilhoso. Tudo que a gente fez. E continua maravilhoso. Mas a Terra responde à humanidade. Quem é a humanidade que ela responde? Aqueles abençoados 1.339.000, que a gente vem falando desde 22, né? Que são aí os que restaram para povoar o cosmos. Esses vibram, mas só 88 milhões desses conseguiram, como é que fala? Vencer o Holocausto, sobreviver ao Holocausto da Matrix. Os outros vão ser conduzidos por esses, mas são de linhagem que merecem sobreviver. Nossa, e os outros 7 bilhões, Eliana, não me façam perguntas, por amor. Esses 1.339.000 é quem decide frequencialmente como as coisas vão acontecer. Os outros 7 bilhões são clones, cópias, bonecos, de tudo que vocês imaginaram, do mais falsificado possível desses. É simples assim. E como tudo é uma ilusão, ninguém vai sentir falta de ninguém.
porque o que vai é o que nunca existiu. E para onde vai também. E quem fica e também aonde fica. Então, é muito tranquilo tratar disso quando se tem a certeza de que está fazendo o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? É o que a Eliana diz, o Cristiano, o Rafael, as plataformas Cosmo Centro, o livro de Maria Madalena. O que tem que ser feito é o seu plano de alma. Conhece o seu plano de alma? Sabe? Então. Tem aqueles que precisam ter precisão do plano de alma, que são são 8 blocos com quase 100 informações. E tem aqueles que só têm que sentir que eu estou no caminho certo. Ponto. E essa é a live da gente tratar disso, porque eu percebi que sim, tudo já foi consumado. E sim, a humanidade, os 1 bilhão e tralalá, escolheram, fizeram 3 escolhas. A péssima, a muito ruim e a muito boa. E eu não me conformei com isso. Mas vou falar disso amanhã, que eu fiz outras 3. Acontece que o mundo, que não é a Terra, nem o planeta, nem a esfera, o mundo, o mundinho energético, que quando se fala de mundo, é o mundo fantástico, mundo do Bob, né? Esse daí foi dividido em 2, então, 3 para lá e 3 para cá. Isso é bom, ruim? Tudo que foi escolhido é esse 1 bilhão e 300 que vai viver, porque o restante não existe mais. Então, a gente vai trazer um pouco disso amanhã. E durante, pelo menos 2 meses, o Rafael e o Cristiano vão reconfigurar os raios e as matizes, para que isso aconteça agora conforme o plano da Grande Mãe, que, inclusive, o plano da Fonte das Fontes foi recusado. E ela foi para o lago e voltou só 34%. Mas ainda bem que voltou. E parabéns para você que escolheu ser a sua melhor versão a cada dia. O que significa isso? Pelo menos pensar fora da caixa e não se conformar com quem está lá fora. E sim, nós não estamos livres de problema nenhum, porque nós estamos todos aonde? Em Mercúrio, no útero de Deus. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. E reverbera também em nós. Mas a questão não é o que fazem conosco, é como a gente lida com isso. Porque se você parar aí na rua, todo mundo reclama, ai, boleto, não sei o que, eu também tenho boleto. Ai, meu Deus, está doendo aqui. Eu também tenho dor aqui, porque eu estou num vestido de carne e osso, inclusive do pó desta terra, e a terra está gemendo e se rachando, e gritando, e estourando tumores de vulcão para todo lado. E por que não vai doer em mim se eu sou filha da terra? Isso é importante a gente entender. Agora, como eu lido com isso? Então, desse jeito. Linda, maravilhosa. É o melhor que eu pude dar para vocês hoje, depois de 2 dias acamados. Mas eu acho que tá bom, né, gente? Então, passei até uma maquiagemzinha, que a olheira estava enorme. E isto é evolução. Isto é vida vivente. Vai ser para sempre? Não, já está no final. Então, quem chegou até aqui, fica mais um pouquinho, né? Não solta a mão um do outro, não. Fica aí para entender, né? Vamos observar cada vez mais e também a humanidade aí, observar sem julgamento, porque tudo que eles precisam é ser observados e auxiliados, não julgados nessa hora, porque já estão por aqui com seus próprios problemas. Fala um pouco aí, Cristiano, como é que foi o curso de ontem, que quem entregou foi você, Rafael. Eu auxiliei na canalização, mas não pude estar presente na hora mais maravilhosa, mas fiquei em casa trabalhando com vocês. Boa noite a todos, boa noite, Rafael, boa noite, Eliana, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite! Então, muito bem, o povo varonil. Rafael, a gente fez uma entrega maravilhosa, né? E a recepção também de todos foi maravilhosa. Quando me perguntam, né, mais uma sala, eu hoje respondo a sala. Porque nem Rafael, nem Cristiano sabem como é que vai ser a sala até o momento do lançamento dela. E isso é a evolução da real realidade. Muito tempo estivemos habituados
a entender a evolução como algo que já está pré-afirmado, formatado, já vem numa embalagem feia, bonita. Só que a evolução real, você simplesmente se coloca à disposição, assim como o Rafael, o Cristiano, e vai. Então, se não for assim, eu não sairia do Rio, o Rafael do Rio Grande do Sul, ninguém ia se encontrar com ela, ninguém viria do Brasil inteiro para ver Lady Loura, não é? Aí do Brasil, do planeta inteiro, gente de fora, Portugal, enfim, nos conhecer. Mas isso não é a parte mais importante. A parte relevante é você participar da sua própria vida. É participar da fila. Ora você é o padeiro, ora você é o cara do caixa, ora você é o consumidor. E isso tá bom de qualquer jeito, porque não é de qualquer jeito, é do jeito certo. Então, quando a gente faz a Assembleia Geral Cósmica, o Rafael, o Cristiano, a Eliana, é para que deixe de ser para você de qualquer jeito. Porque para mim já deixou, para o Rafael também, para a Eliana nem se fala. Para quem está aqui, muita gente também já deixou. Quem entende que prosperidade é assim, saúde é assim. A Mercedes aqui acreditou que trouxe um fluido da vida ruim, mas todo mundo bebeu e queria mais. Água de coca, que ela fez um chá maneiro, super Black Zoom, e todo mundo bebeu. Porque a alquimia dela funciona. E a sua. Então, isso é sobre um conjunto, não é sobre o que você está fazendo. É um conjunto. Então, médio, solar e vida é um conjunto. É essas tecnologias. Então, nunca vai se limitar à meditação, a você fazer alguma coisa pré-programada. Porque se fosse assim, Rafael ou Cristiano não conseguiriam entregar esse resultado, porque esse aqui chegou mudo. De repente começou a falar, fala mais que eu agora. E por quê? Isso é porque aconteceu, nossa, por causa da Eliana. Não, foi quando eu vi que era chama mesmo. Eu falei, meu Deus, tem que ter ele. Se ele não se autoestimulasse para acontecer isso, nada acontecia. Então, é essa apresentação de você mesmo. Se fala muito, se fala pouco, se faz muito, se faz pouco, essa é a apresentação. Para par, para chama, para mosquito, papagaio, etc. Para qualquer coisa. Mas é esse se apresentar. O filho mexe, mas antes disso tem o Cristiano. Antes disso tem a Eliana, da mãe, da grande mãe. Antes disso tem o Rafael, antes disso tem a Mercedes, tem a Bárbara. Você vem antes. Aí, tudo aquilo que você coloca na mesa, você diz assim, eu dou conta, eu faço parte disso. E aí não tem idoso, não tem criança, que é o que nós tratamos com você. Você como um ser completo. Rafael, fala um pouco da sala ontem, como é que você viu? Sala gostosa, né, Cristiano? Eu gosto de fazer sempre uma análise com base no comprometimento ali de todos, se estão envolvidos ou não, se consegue se conectar com a informação que a gente está trazendo, e eu percebi e senti isso com muita dedicação do outro lado da telinha, até mesmo na sala aqui que nós apresentamos, então foi muito gostosa, e ao mesmo tempo a gente sente que está transmitindo aquilo que precisa ser entregue, porque não é de hoje que a gente fala que os conteúdos, eles não mudam, eles apenas ganham complexidade. E à medida que essa complexidade vai ganhando robustez, você do outro lado da telinha está acompanhando. E isso é o mais receptivo para a gente saber que está conseguindo passar para você isso de uma forma que você consiga capturar essa essência e assimilar velozmente para botar em prática. E botar em prática todo mundo sabe, que é executar mesmo, é se tornar sábio de si mesmo. E quem tem conteúdo é porque vivenciou todas essas etapas. Não cita mais livro de ninguém, cita o seu próprio livro. E aqui você entende isso, que nós estamos falando aqui com sábios, e todo sábio já possui 2, 3, 5, 8 ou mais livros da vida preenchidos, concluídos, disponíveis já. E você já percebeu? Já percebeu isso? Quantos livros você tem? É essa clareza, é esse entendimento que te torna você sempre uma melhor versão de si mesmo. Não é mesmo, Eliana? Isso aí.
E falando em livro, né, às vezes as pessoas ficam naquela curiosidade assim, será quantos livros eu tenho? O livro diz respeito à primazia. Já tem alguns de vocês aqui que estão no 8º livro, porque estão na 8ª primazia. Isso significa que tiveram morte de alma, matéria, 8 vezes. 7, né? E estão na 8ª. E também tem as primeiras, né? Mas o livro da vida diz respeito à primazia, né? E a primazia diz mais respeito à matéria mesmo do que à alma em si. Porque a informação aqui, pô. Então, sim, muitos de vocês já estão no 8º livro. E se deram conta disso? Né? É muito importante tudo isso que a gente está vivendo, né? Para quem nunca nem soube o que era livro da vida, porque lá na Bíblia tem assim, e que Deus escreverá os vossos nomes no livro da vida. Todo mundo pensa que Deus tem lá um livrão grande, né, com o nome das pessoas, e que ele risca o nome daqueles que fazem pecado. Outra coisa também que é uma grande mentira, não existe essa questão de pecado, nem do bem, nem do mal. É importante isso. E a questão mais é do bom e do ruim. E que são fundamentais para a vida de todo mundo. O que existe é que Deus, ele permite que você tenha todas as experiências que você quiser. E não tem importância, seja ela qual for. Você pode todas as coisas, como disse até o apóstolo Paulo também lá na Bíblia. Todas as coisas me são possíveis, mas nem todas me convêm. E todas as coisas me são possíveis, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você pode matar uma pessoa, Eliana? Sim. Mas eu devo? É conveniente? Então, Deus não leva isso em consideração, não proíbe nada. Faça tudo, mas também disse o Cristo que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E depois você vai ter que colher os resultados disso ainda em vida. Se não nessa, na próxima. Com uma prisão, com rejeição das pessoas, com N coisas. Esse é o inferno. E o livro da vida, cada um tem o seu, quando vive. Vocês nunca tiveram a permissão para viver, a opção de viver, ou sequer saber o que era vida. Viviam como um gato na fazenda humana, todo mundo desse planeta, com exceção de 3. E depois veio a ser do cosmos. E era o que o outro dizia, o que está escrito, da forma que ele diz, todo mundo nisso. Mas agora vocês têm direito a saber do seu plano de alma, nem que seja pelo sentido. Porque aqueles que passaram aqui, que eu e o Rafael entregamos o plano de alma, que pudemos entregar, né? Que só quando tem permissão e gaveta, pronto. Não chegam a 100, 150. E os outros 1 bilhão e tal estão pelo sentido. E muita gente que nem sabe que nós existimos estão executando, na maioria das vezes, o seu plano de alma melhor do que alguns que eu já entreguei. Mas não importa se está executando ou não. Está ali. Aqueles áudios todos, manda transcrever. É o seu livro da vida. E se teve morte de alma, matéria, uma vez está no 2º livro, 3 vezes, está no 3º, 4 vezes, não tem? Morreu. Ai, o que você tomou? Mãe, Eliana, eu estou assim, tu está com morte de espírito, com morte de matéria. Quantos de vocês já ouviram falar isso? É mais um livro. Deu conta desse? Já vou avisando, o Cristiano está no 8º livro, né? Eu quero ver se os outros 7 estão em dia. Né? Porque o que aconteceu com esse povo todo agora? Minha nossa, gente, não era para falar nada disso. Como que muda o assunto assim? Mas tudo bem, que isso é muito importante. Porque tem um monte de gente agarrado na escadaria. Agarrado no sentido de informação. Lá na ronda, a escadaria 1 são 32 rondas. Na ronda 3, 4, 5, 6, porque nem sabe quantos livros da vida tem e não fechou alguma coisa ali. E às vezes é só ir lá e fechar, e etc e tal. Mas eu queria lembrar para vocês
não falando de vida passada agora, nessa da agora, neste corpício, carne e osso aqui, a cada 7 anos, todas as células do seu corpo são renovadas. Todas. O órgão que mais demora é 7 anos. E tem órgão que se renova, a pele, cortou aqui, no outro dia já cicatrizou, saiu uma poeirinha. Todo o corpo é renovado a cada 7 anos. De células. Agora, a parte atômica da informação fica ali. E tu tá agarrado no passado, não sei lá o quê, de um ser que nem existe mais palpavelmente.Essazinha aqui tem 7 aninhos. Por que eu vou sofrer pelo que a outra fez há 14 anos, há 20 anos atrás? Por isso que a gente fala, trabalha e confia e anda para frente. Isso não quer dizer que eu não vou dar conta da minha vida. Mas se eu deixei pendência a cada 7 anos, elas voltam. Por isso tem aquela crise dos 7, sabe? Que parece que de 7 em 7 anos o casamento degringola e as coisas vêm, despenca no colo. É porque a cada 7 anos renova tudo. Isso a gente trouxe no curso Fonte da Juventude Éternos. Está muito bem explicado isso. E a Babi trabalha muito isso com o Cristiano também. A leitura de cada 7 anos. Mas é para ler, fechar aquele livro. Aí para ajudar nessa vida, a gente está vivendo todas de uma vez só. Estou na 6ª primazia, gente. Morreu 5 já, matéria, alma, matéria entojada, que me fizeram uma raiva do caceta. Mas aí já fechei meus outros, fiz bonitinho, olhei lá, já fechei meus 5 livros passados, né? E estou aí bacana nesse 6º livro agora, então, mais que seja o último, estou enjoada. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho como acontece e não ficar procurando cabelo em ovo, se descabelando e sofrendo por isso. Porque só de acolher a informação no coração, a alma e o espírito, a matéria que está aí, eles já têm que ir procurando os caminhos deles, ok? Sempre entender. E amanhã a gente fala sobre como ficou os países ascensos, e quem ficou, e quem é, e quem está, e quem não está, e aonde está você, e aonde você vai estar, e aonde quer estar. Eu quero ir para a Disney. Então, vamos lá. Meditação, base de cura, vamos fazer ela daqui a pouquinho. Eu não gosto de meditar. Agora tem um negócio de uma propaganda aí. Eu vou botar essas meditações lá no Portal Solar Infinity para vocês meditar lá com elas sem propaganda, porque é chato mesmo. Eu também não gosto. Mas o YouTube não dá folga. É isso aí. Fonte da Juventude Éternos. Que coisa bonita, né? Que é esse portal aí. Gente, é desse jeitinho mesmo, tá? Quem já pôde ir lá ver, é exatamente assim. Então, eu fui trazendo a informação, fomos desenhando, fomos conversando com a inteligência, até ela conseguir colocar a imagem idêntica ao que de fato é. Bem bonito. E aí eu trouxe umas coisinhas aqui. Dá um print na tela para vocês olharem com calma depois, que eu peguei umas coisas na internet, gostei muito, ó. É só um detalhezinho. Vitaminas para cada sintoma. Cansaço excessivo, vitamina B12. Baixa imunidade, C. Queda de cabelo, biotina. Pele seca, vitamina E. Resfriado, tá vendo? Cãibra. Então, são coisinhas, são informações que tem que estar na telinha para a gente ver. Porque, de repente, a gente começa a sentir uma porção de coisas dessa daí e não sabe nem por quê. E é a máquina, o corpo que está respondendo. Às vezes não é nem de consciência, né? Então, eu tenho que também ficar atenta a isso. Cadê o povo aí, ó? Desparasitação, falamos muito disso, né? Fazíamos, quando era criança, 2 vezes por ano na escola. E tem adulto aí que tem 10 anos, não faz, tá? Parasita até o topo, né? E essas coisinhas básicas, e vitamina, né? Fazer ali 1 vez por ano o hemograma completo não custa. Nós estamos vivendo aqui as questões da matéria na falida antiga 3D. E a máquina ainda responde por isso. A má visão, vitamina A, dor articular. Então, é para você ter uma ideia, só para confirmar. Eu estou sentindo isso aqui mesmo. Vai lá, fazer um examezinho, suplementa, né? A gente sabe que a B12 é o quê? Carne vermelha. De repente, só aumenta um pouquinho aí da carne vermelha, nem precisa
entrar na vitamina, mas saber o que tem e não ficar sofrendo com isso. Segue aí. Médio solar primeiro a informação. E é a informação que muda tudo, né? Aí dá um print e fica de acordo. Ó, onde o corpo armazena suas emoções. Vai, pensa que trem difícil. Quadril, aí tá ali. Luto não processado, sentimentos reprimidos. Ombro pesado, é o peso da responsabilidade, do estresse. Lombar, medo, instabilidade ou incerteza. Mandíbula, né? Mandíbula dolorida, doída, travada. Raiva, reprimida. E palavras não ditas, porque tem gente que acha que ser santo, ser de Deus, é ter que engolir tudo. Dor no peito. Coração partido. E tristeza não expressada. Pescoço, né? Qualquer dor no pescoço. Verdade suprimida e conflito interno. Olha essa coisa aí. Estômago, ansiedade e trauma emocional. Mão, questões de controle. Joelho, resistência à mudança e dificuldade em seguir em frente. Eu vou dizer que muitos de nós aqui tem umas 2, 3 coisas dessas, ou elas tudo junto, para ajudar. Porque nós estamos vivendo todas as vidas numa só. Mas a questão não é ter isso daí, é saber o que faz com essa informação. Né? Então, e aí a gente já sabe que é a dor que está aqui, armazenada nesses pontos, é causada por emoções. Opa! Agora a gente sai da máquina e vai para o espírito. O quadro anterior era a máquina. Peguei a informação, é vitamina, é mais isso, é mais aquilo, é mais carne vermelha, beleza. Agora aqui, não. Pode comer um caminhão de carne vermelha. Tomar uma carreta de vitamina. Não, resolve. Aí entra a emoção, entra o espírito. Aí primeiro, série de meditações com o espírito até entender, para depois resolver lá, para poder resolver cá. Porque você vai no médico, dor no ombro, cataflã, não sei o quê, tá ali. A mãe toma por 2 meses, não sei o quê, sumiu. Quando parar de tomar, vai voltar. Não tem outro jeito. Dor no estômago, ansiedade e trauma emocional. Tem que curar a ansiedade. Todas essas dores aí é do espírito. Nesses aonde falou. E não adianta tomar nada, nem fazer exame nenhum antes de resolver com o espírito. Mas mesmo assim, resolveu com o espírito, então vamos fazer os examezinhos para ver o que reverberou na máquina. Vocês estão entendendo a complexidade do que nós somos e a beleza também do que é isso? Segue, vai. Aí dá um print na tela aí, depois vão... Ai, ratinho, caiu o ratinho. Depois vocês vão, com calma, olhar isso e listar o que eu estou sentindo, quantas eu estou sentindo, segue. E aí, por fim, nós vamos ficar com essa emoção, porque está pegando a questão da emoção, gente. Espírito está uma beleza. Onde o corpo armazena as emoções. Aí esse desenho aí tá legal, que dividiu as costas aí nessas partes. Tá? O excesso de responsabilidade, a raiva, o medo, a insegurança. Então, assim, o nosso corpo fala com a gente. A Tati tem um curso que é o Corpo Fala, né? Onde dói e tal, etc. Muito legal quando ela dá esse tipo de consultoria também. E mais amplo, né? Lógico. Porque qualquer dor, qualquer coisinha no corpo, não é só da máquina. Mas o espírito está pegando bastante. Por que eu trouxe isso hoje no Médio Solar e Vida? Porque carta 98. E disse Lady Nada, muitos de vocês escolheram fazer essa passagem levando os próprios corpos. E na 5ª dimensão, que antes era só da luz, pela primeira vez, vamos ter integrados matéria e espírito dentro do mesmo corpo. Então, a matéria e o espírito estão convivendo junto. Agora, antes de 2003, porque essa transição começou em 2003, para ser mais preciso, tá? Antes de 2003, doeu um dedo, doeu uma coisa, pode tomar o remédio. E resolvia tudo. A insegurança, a raiva, medo que todos os cientistas
já foram categóricos em dizer ansiedade e depressão são doenças da alma e do espírito. Por que da tarja preta, né? Eu tenho essa curiosidade. Mas muitos agora já os planos aí tudo, o SUS, a cromoterapia, tem essas coisas todas e alguns estão indicando. Então, aí tem que tratar, né, a questão de terapia. Só que agora está junto matéria e espírito dentro do corpo, desde 2003, mas com muita força, de 2019 para cá. Então, toda dor na matéria agora tem um fundo espiritual. E toda insegurança emocional, alguma coisa vai reverberar. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Vou contar para vocês. Nem quando eu estava nas últimas lá na UTI de isolamento, toda escangalhada, com um linfoma de 35 centímetros do tórax, tomando tudo enquanto é tipo de quimioterapia, eu senti. O médico pode dar morfina hoje, minha filha? Não está doendo tanto assim, não. Eu quase pedi morfina esses últimos dias. Quero uma dor. Eu falei, como é que é isso? Aí a mãe falou, a transição chegou no ápice, filho. Aí, o que eu fiz? Corri para o pronto-socorro. Ó, vou morrer. Não, toma isso aqui, cataflã. Trem bom, cataflã. Tomei 3 dias, parou de doer o braço. Beleza. Aí a mãe falou, suspende, você tem que canalizar. Eu preciso de você mais sutil. Suspendi. A porra da dor voltou. E nós estamos nesse tchaco em cima e embaixo. Pensa que eu estou vivendo. Nós nunca tivemos isso. O espírito e a matéria convivendo dentro de um corpo denso. É uma experiência que o cosmos nunca viu. Mas, como disse o Cristo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Só acontece daqui. E o espírito, a alma, a matéria desceram para dentro desse corpo denso, não é porque eles acharam bonito. Porque lá no livro A Criação do Cosmos 1, o que diz lá? Da 4ª geração para cima, nunca desceram abaixo da 8D, na lambança. Mas dessa vez falaram, não, só de lá. Entenderam que é só daqui que liga. Então, tudo que a gente está sentindo são campainhas, alarmes, mostrando que a gente tem que se movimentar, inclusive até consultar um médico, porque chega lá, o médico é da minha família cósmica, e eu preciso falar alguma coisa com aquele moço que eu nunca ia conseguir falar se eu não marcasse uma consulta. É fazer. E ter a certeza de que está fazendo. E não se arrepender das atitudes tomadas. Este é um ser poderoso. Tenho que fazer. Tenho que escolher. Nós temos que escolher a todo momento. Né? Arroz, feijão, macarrão, o que comer, o que vestir. Vou de branco, vou de saia, vou de vestido. Temos que fazer escolhas a todo momento. Faça. E o principal, não se arrepender de nenhuma escolha. Mesmo que tudo dê errado. Vim com a roupa branca, cheguei aqui, cachorro pulou em mim, um monte de menino, deu bem comida e tal, mas tipo assim, ok, experiência. Não posso ficar, ai meu Deus, eu podia ter vindo com outra cor. Então, esta lamentação faz com que a gente retroceda no plano. E foi uma escolha, sim. Inconsciente, subconsciente não interessa. O inconsciente é matéria, subconsciente é o espírito, consciente superior é energia, maior é a alma. É você em suas expressões dimensionais. Alguém tomou essa decisão. E esse alguém é você mesmo, em uma outra expressão. Então, faça. E não se arrependa de nada. Mas procura a todo momento buscar no íntimo da tua alma. Eu preciso, dia a dia, seguir o meu plano. Porque se eu seguir o plano do outro, ok? O outro é que recebe esse quanto energético. Porque ele completa a missão dele primeiro. Porque você ajudou, gratidão. Mas você pode ajudar, depois que fizer por si. Então, às vezes, eu fico tão preocupado com o outro e eu trabalho no plano do outro o tempo todo. Acredito em vocês, eu trabalho no meu plano. Embora que o meu plano é ser maquete e resolver a vida do cosmos. Mas tudo bem, mas primeiro o meu. Quando precisa, eu me recuso sim. Vai ficar deitada, vou, tem um curso para dar, eles vão dar. Eu fui solicitada, você vai ter que se afastar tanto tempo, vou me afastar.
Nossa, mas aí todo mundo fica com saudade. Vai ficar. O meu plano vai me beneficiar e depois vai beneficiar eles. É tal qual a mãe, é o exemplo melhor de se dar. Se ela tiver saúde, força, ela consegue cuidar de 10 filhos. Mas ela doente, abalada, abatida, ela abala os 10 filhos também. Isso é importante para nós todos que estamos agora como pais e mães na liderança da humanidade, entender que o nosso plano é importante. Então, printa a tela, vai lá para o papel, gente. O que eu estou sentindo? Isso, está doendo. Está pesado. E tal, e vai resolver isso com o espírito. E é simples assim. Chã e Arcturus. Então, vamos falar um pouco melhor disso amanhã, mas começou essa linda história no início de tudo. Porque a primeira esfera que brotou, e a gente já trouxe isso em N cursos, né? Foi, todo mundo chama de terra, né? A terra por quê? Porque é uma terra formada. Mas foi Chã, a menina dos olhos de Deus. Bom, porque Mercúrio, onde estamos, é o útero. Então, e aí a gente vem trabalhando esse tempo todo para resgatar Chã, né? Do que deve ser. E Chã é a primeira que se tornou em Nova Terra, depois foi Vênus e depois Arcturus. Ponto. E aí a gente trouxe isso daí, a conferência de ativação planetária, que fizemos muita coisa nisso, vocês não têm noção. Depois está aí a sequência. E terminamos em Chã e Arcturus. Essa convergência entre Chã e Arcturus traz uma total saúde para o cosmos. Chã é a menina do olho esquerdo de Deus. E Arcturus é o diafragma, o impulso da vida. Ela vê o futuro, o presente, o passado, ela vê aonde tem que ver e ele impulsiona a vida que tem que impulsionar. Nossa, mas não é o coração, o pulmão esquerdo, não. A convergência adequada ficou, e sabe que eu até pensei que era o coração, Vênus? Que coisa, não? Mas não, ficou entre Arcturus e Chã. Então, toda a saúde perfeita está ligada em quem vê e quem impulsiona a vida. Nós vamos estar trazendo um pouco mais disso amanhã, por causa disso nós vamos ter que requalificar um monte de coisa, e vocês vão começar a povoar o cosmos, não é repovoar. Nós voltamos para o passado para zerar essa história, que nada era para ser como foi aí, praticamente quase nada. Então, nós vamos começar do zero, então, a povoar o cosmos. E começamos com a primeira, que sempre foi Chã. Ok? E também foi lindo, né? Essa sala de ontem, eu sei que foi porque eu canalizei, a gente fez junto, e até 1h da tarde a gente estava atualizando, né? Muito maravilhoso, e quem quiser, a sala está à disposição, só veio com o Cristiano. E nós temos 3 matizes, 6 raios, desde sempre, e temos agora 3 novas terras, Chã, Arcturus e Vênus. E o que é das outras novas junto com essas? E nós vamos ter que nos posicionar agora para começar a povoar o cosmos de fato. Olha que povo lindo, né? Isso aí foi julho, porque todo mês a gente tem essa experiência maravilhosa, chamada Experiência Aveluz, aqui em Vila Velha. Aveluz é um reino, né? Espiritual, onde que a gente vive isso, né? Vive a matéria junto com o espírito, sabe identificar o que é do espírito, o que é da matéria. E aqui tem pontos energéticos específicos que auxiliam a quem vem para cá a fazer essa flutuação bacana dentro de uma real realidade. E está aí, Brusinhas Day, aqui são 4 dias maravilhosos. A gente vai para o comércio, fazer compra, toma café, vai para o shopping, vai também meditar, tem de tudo um pouco.
que a vida vivente precisa para se tornar realidade. E você está convidado para vir de novo. E quem não veio, só vem, que é muito gostoso. Aí eu estou preocupado com estadia, passagem, não sei o quê, ó. Tem aí as informações, né, do coletivo, procura, Renilce, tem aí toda a forma de você fazer a sua experiência e também tirar umas férias, né? Porque todo mundo merece. E tá aí. Meditação, base, Câmara de Cura. A gente convida você agora para fazer essa meditação maravilhosa, não só hoje, né, mas também todo dia. Câmara de Cura Quântica. E quantas vezes você decidir fazer com a intenção, né, faça por elementos. Hoje costuma-se dizer que é o primeiro dia da semana. Isso continua, domingo sendo o primeiro dia da semana. Porque muda todo dia, tem que perguntar. Continua. Então, hoje vamos ter por terra o elemento base. Vamos todo mundo hoje no elemento terra, focar no elemento terra e trazer o que a gente precisa de cura quântica na nossa base, o elemento terra. Ok? E a base é para tudo mesmo, tá? Base da saúde, base do dinheiro, base do relacionamento. Tudo que é base, nós vamos trazer para a bandeja do elemento terra e fazer essa meditação neste agora. Éternos. Câmara Fonte da Juventude, um presente de Deus Pai e Mãe para toda a humanidade. No Laboratório 7 de Botânica, onde a vida se cria e recria, tem um lugar especial reservado para homens e mulheres de boa vontade. Iniciando seu processo de cura quântica com geometria sagrada, cromoterapia e musicoterapia, a luz confirma a regeneração de todas as suas células. Fluxo de energia fluindo. Equilibrando os sagrados masculino e feminino numa dança cósmica perfeita, estabilizando seus sistemas, padrões vitais e curando seu espírito e suas emoções. Recebendo agora a ativação dos raios divinos, ativando em seus corpos sutis, atuando no seu inconsciente, subconsciente, com a cromofototerapia. Iniciando as frequências de alinhamento dos divinos masculino e feminino de sua alma e regenerando seu DNA divino, conforme fostes criados à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Seu tratamento foi um sucesso. Relaxe e descanse agora de olhos fechados.